Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. A procura do saber de Bispoeta. A procura do saber é atividade sem fim. O que era não, vira sim. É preciso renascer, surgir de novo das cinzas e alçar novos ares. Conhecer novos lugares como fênix renascida, pois numa única vida, breve como um estralar, não dá para abraçar toda a história revivida. E não é só conhecer, há ainda tanto defeito, domar esse meu jeito agreste de proceder, aceitar toda a diferença, ouvir melhor, paciente, acreditar em toda a gente, estar firme na crença do mundo regenerado. E eu quero fazer parte, reaprender essa arte do amor renovado. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, faça um convite. Inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, toque no sininho e ao final, se for do seu interesse, coloque a sua observação, a sua pergunta, o seu ponto de vista. Eu terei o maior prazer de responder a todas as perguntas e a todas as ponderações. Tudo bem? Bem, nós estamos entrando na formação de palavras agora do ponto de vista de conteúdo. Nós estávamos vendo do ponto de vista constitucional. Agora passamos para a formação de palavras do ponto de vista do conteúdo. Estamos entrando na primeira parte, que é não menos importante do que as outras que nós já vimos até aqui. Já vimos na lição de Benveniste que o problema de procedimentos de formação de palavras ultrapassa os limites da morfologia em que tradição linguística. Por outro lado, como assinala Cosério, vocês podem observar que nós estamos falando de dois linguistas importantíssimos dentro da língua portuguesa. Por outro lado, como assinala Cosério, um estudo corrente da formação das palavras que se atenha estrita e exclusivamente ao ponto de vista da expressão, como ouvimos até aqui, é possível, mas para o aspecto funcional e, portanto, para a compreensão e descrição de uma língua, tal estudo é pouco proveitoso, já que os procedimentos materiais, como prefixação e sufixação, etc., que nós vamos ver com detalhe daqui a pouco, e os funcionais não guardam entre si nenhum paralelismo, uma vez que procedimentos materiais diferentes podem corresponder ao mesmo tipo funcional e vice-versa. A não consideração do aspecto de significado é a causa de muita discussão e incertezas em incluir no domínio da formação de palavras as combinações causais do tipo um salve-se quem puder, bom dia, manutenere, e aqui eu chamo a atenção que nós estamos falando do latim, manutenere, que vai se transformar em manter. Vejam como nós sofremos bastante influência do latim, que embora seja uma língua, digamos que nenhum país mais utiliza o latim como sua língua nativa, mas nós temos ainda o latim eclesiástico. Eu vou falar um pouco sobre isso depois, porque eu fui coroinha, e sendo coroinha eu tinha que falar, dar algumas respostas. Quando a missa ainda era rezada em latim, tinha que dar algumas respostas, per omnia secula seculorum, e nós respondíamos, amém, e assim por diante. Que não constituem propriamente procedimentos na formação de palavras, entre outros casos. Ainda com apoio na lição de Cosério, um estudo de formação de palavras do ponto de vista de conteúdo, e aqui eu vou dar uma parada, nós vamos prosseguir depois novamente, eu retomo. Lembrando que o professor Bispoeta também faz parte de uma programação que ele já gravou, acho que uns 10 podcasts, não é, professor? 10 podcasts. Para o Pomone
Vila Nova, o Cantinho do Bar, Chá da Vida, o Pomone Vila Nova. E esse programa, ele coloca no Facebook, é isso, professor? Exatamente, esse está disponível, o podcast do Pomone Vila Nova, o Cantinho do Bar, Chá da Vida, está disponível, ele coloca o link no Facebook, e do Facebook nós temos acesso a esse link que está com o seu podcast. E nesse podcast tem as minhas dicas de língua portuguesa, que não é nada com relação a certo e errado, porque nós já aprendemos as lições dos linguistas que em língua portuguesa, essa questão de certo e errado é muito polêmica, porque não vamos dizer certo, vamos dizer adequado e inadequado é melhor, porque, por exemplo, uma estrutura gramatical que é estranha à língua portuguesa, quando eu digo, por exemplo, o aluno é estudioso, perfeitamente normal, não causa estranheza a ninguém. Agora, se eu digo aluno o estudioso é, pronto, o pessoal vai falar, não, essa estrutura não é aceita em nenhuma camada, nem camadas populares e nem na norma padrão, porque é uma estrutura desconhecida na nossa língua. Então é uma estrutura inadequada. Mesmo nesse caso, eu não posso falar em erro. Então, esses podcasts, eles vão mostrar não o certo e o errado, como a gente vê em muitos outros podcasts, em muitas outras estruturas por aí. O que nós vamos mostrar é a adequação. O importante é saber que é tudo uma questão de escolha. Exato, essa é a minha verdade, essa é a minha norma. Bem, eu estou aqui com a nossa querida Clarice Lispector, com a sua A Hora da Estrela, que é um livro maravilhoso que eu recomendo a todos vocês. É um livro de uma leitura muito agradável. De uma sentada só vocês conseguem ler A Hora da Estrela. Bem, vamos prosseguir com as nossas considerações a respeito da formação de palavras do ponto de vista de conteúdo. Eu vou retomar, ainda com apoio na lição de Cossério, um estudo de formação de palavras do ponto de vista do conteúdo, isto é, fundado no significado, está mais ajustado a seu objeto. Partindo deste ponto de vista, a formação de palavras corresponde a uma particular gramaticalização. E palavrinha, hein, Elide? Nós vimos recentemente, no módulo passado, nós falamos em pejotização, lembra? Isso. Pois é, aqui nós estamos falando de gramaticalização, ou seja, tornar um conceito gramatical. Do léxico primário. Tomemos a este linguista o seguinte exemplo para mostrar que as relações, digamos assim, gramaticais que se dão nos produtos da formação de palavras são consequências das equivalências semânticas entre esses produtos e as construções que eles correspondem do ponto de vista do conteúdo. Vamos ver o exemplo do linguista. Em beldade, que é o caso da Elide, que é uma beldade, como equivalente a o fato de ser belo, bela, o termo fato não é a palavra fato da linguagem primária e que em seguida seria determinada por ser belo, bela, mas sim um nome para a substantivação efetuada nesta formação. Do mesmo modo, ser é nome da predicatividade. Ô palavrinha, hein, Elide? De ser, isto é, da predicação atribuída, e belo, bela é nome da unidade de belos, belo, belos, mais bela, belas, na linguagem primária. Ou seja, um belo sem gênero e sem número. Em outros termos, seria o mesmo que dizer, abstratamente, acerca de nossa forma. Belo, belos, bela, belas, gramaticalizado por produção atributiva e com posterior substantivação.
Isto significa que os produtos de formação de palavras dizem sempre mais do que suas respectivas bases léxicas. Eu queria fazer só um comentáriozinho que ali na parte de cima, Claro. predicação, o professor falou produção. Então eu acho que porque professor não erra, ele se engana, né? Então aí é gramaticalizado por predicação atributiva. Exato. Eu falei produção? Não, na verdade é predicação. Isso. Muito obrigado, Elide. Se não é você, Elide, nossa, muito obrigado. Bem, vocês devem estar pensando, nossa, mas o que significa tudo isso? Toda essa introdução é necessária para nós entendermos a formação de palavras do ponto de vista de conteúdo nos próximos módulos que nós vamos encarar daqui para mais uns 3, 4 módulos, ainda nessa parte introdutória, que é muito importante, porque toda prática precisa ter uma boa teoria. Sem uma boa teoria, não existe uma boa prática. E é isso que nós estamos tentando fazer com a gramática normativa e também com o apoio do Perini com a sua gramática descritiva do português falado. Vamos sempre enfocar os dois, vamos sempre mostrar que é muito importante levar em consideração o que se fala no dia a dia. Porque quando eu chego para pedir um pão, eu vou dizer bem descontraídamente, me dá um pão. Me dá um pão, por favor. Agora, na hora de escrever, talvez eu não tenha coragem de escrever me dá um pão. Talvez eu escreva dê-me um pão, por favor. Mas na hora de falar, por isso que nós dissemos que língua falada e língua escrita seguem caminhos totalmente diferentes. Por isso que o Banho sabiamente afirma, a língua voa e a mão se arrasta. Bem, chegamos ao final de mais essa teleaula, felizes por termos compartilhado, por termos socializado até aqui. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.